E aí, pessoal, tudo certo? Então vamos para mais uma videoaula. Nesse caso eu vou resolver dois exercícios de análise combinatória para a gente fixar melhor o nosso conteúdo, né? E os dois, nesse caso, são tirados do vestibular da FUVEST, que é um dos vestibulares mais concorridos aqui do Brasil, né? Vamos lá, então? Então vamos lá, gente. A primeira questão desse vídeo é esse da FUVEST de 2001 e diz o seguinte: em uma classe de educação física de um colégio, aliás, uma classe de educação física de um colégio é formada por 10 estudantes, todos com alturas diferentes. As alturas dos estudantes, em ordem crescente, serão designadas por H1, H2 até H10. São 10 estudantes, vai de H1 até H10. E aí o H1 é menor que o H2, que é menor que o H3, até o H10. Então eles estão em ordem, né? Do H1 até o H10 tem ordem crescente de altura. Um é menor que o outro até chegar no H10, que é o mais alto. O professor vai escolher 5 desses estudantes para participar de uma demonstração na qual eles se apresentarão alinhados, em ordem crescente de suas alturas. Olha esse símbolo aqui, 10, 5 igual 252. O que é esse símbolo? Eu não falei para vocês sobre esse símbolo, né? Esse símbolo é um símbolo de combinação também. A gente pode pensar assim, é um binomial que é basicamente a conta de combinação. Então esse aqui seria o 10, uma combinação de 10 escolhe 5. Tudo bem? Então, de todas essas combinações, de 10 alunos escolhendo 5, que ele já fez o cálculo para nós e falou que é 252, grupos que podem ser escolhidos, enquanto o estudante cuja altura é H7 ocupará a posição central durante a demonstração. Então, aquela mesma coisa que eu falei para vocês no vídeo anterior, pausa, tenta resolver, e aí, depois disso, vamos resolver junto. Ó. Então, vamos de novo dar uma olhada no enunciado. Né? Ele fala que tem uma classe de educação física que é formada por 10 estudantes. 10 estudantes. Todos com alturas diferentes. Aí ele dá o nome para as alturas, né? Vai de H1 até H10. E ele fala que o professor vai escolher 5. Então ele vai escolher 5 desses estudantes para participar de uma demonstração na qual eles se apresentarão alinhados em ordem crescente de suas alturas. E ele fala desse total de grupos, enquanto os estudantes cuja altura é H7 ocupará a posição central. Então, basicamente, eu penso no seguinte, ó. Se o H7 vai ocupar a posição central, significa que ele tem que ser escolhido. Certo? Primeiro, são de 10 alunos que tem ali, ele vai escolher 5. O H7 é um deles. Certo? Porque se ele vai ocupar a posição central, ele tem que estar lá. Então, vou fazer uma simbologia aqui. Então, tem um H7 aqui. H7. Ele ocupa a posição central. Para ele ocupar a posição central, agora que vem a sacada do exercício. Ó. O total de combinações são 252. Né? Esse 10 escolhe 5 aqui, que ele fez o cálculo para a gente. Então, nesses 252, tem uns que o H7 nem aparece, o estudante de altura H7. Mas nos que ele aparece, ele ainda tem que ser a posição central. Agora a sacada, ó. Para ele ocupar a posição central, como eu estou escolhendo 5 estudantes, concorde que tem que ter 2 antes, tem que ter 2 menores que ele e 2 depois dele, 2 maiores que ele. Então, se eu escolher, por exemplo, os alunos de altura H1 e H2 e depois H9 e H10, o H1 e o H2 vai vir antes dele, ele vai ficar no centro, o H9 e o H10 fica depois dele. Pronto, satisfez o que eu queria. Mas não precisa ser o H1 e o H2 antes dele, né? Pode ser qualquer 2 alunos, desde que sejam menores que ele. Quantos são menores que o H7? São 6, né? São 6 menores que o H7. E quantos são maiores que o H7? É o de altura H8, H9 e H10. São 3.
Então, se você fosse a pessoa, imagina que você é a pessoa que vai escolher esses alunos para compor esse grupo aí que vai ser alinhado em ordem crescente de altura. Você primeiro vai ter que escolher quais os que vêm antes dele e quais os que vêm depois dele. São duas etapas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, duas etapas. Na primeira etapa, eu vou escolher, dos 6 menores que ele, eu vou escolher 2. A ordem de escolha minha, tanto faz, porque depois eu vou colocar eles em ordem crescente mesmo. Então, tanto faz se eu escolher o H2 e o H1, ou o H1 e o H2, depois eles vão ficar tudo na mesma disposição. Tanto faz a ordem de escolha, certo? Dos 6 menores que ele, eu estou pegando 2. E agora, dos que vêm depois dele, que é o H8, H9 e H10, são 3. Desses 3, eu vou escolher 2. Eu fazendo essas escolhas, 2 antes, 2 depois, pronto, está garantido que o H7 está lá no meio. Tudo bem? Agora é só fazer esses cálculos. A combinação de 6 escolhe 2 é 6 fatorial sobre 3, aliás, sobre 2 fatorial. E a subtração, 6 menos 2, 4 fatorial. E a outra combinação ali é 3 fatorial sobre 2 fatorial, é sempre que vem depois, e agora a subtração, 1 fatorial. Isso vai dar, vamos desenvolver o 6 até chegar no 4, para cancelar. 6, 5, 4 fatorial. Aqui 2, que é o 2 fatorial é a mesma coisa que 2, e o 4 fatorial. O que vem depois é o 3 fatorial, que eu vou desenvolver como 3 vezes 2, o 2 fatorial que é 2, o 1 fatorial que é 1. Dá para simplificar aqui, ó, 4 fatorial com 4 fatorial. O 2, dá para simplificar com o 6, fica 3. E aqui o 2 com o 2 cancela, fica só 3, né? Então ficou 15 aqui, ó, vezes 3. E 15 vezes 3 é 45. Então tem 45 grupos possíveis em que o H7 fica na posição central. Letra D. Tudo bem, gente? Então aqui a sacada foi pensar, bom, se eu quero ele na posição central, escolho 2 antes, escolho 2 depois e uso combinações para isso. Tudo bem? Vamos então para a nossa segunda questão. Essa segunda questão, também da FUVEST, diz o seguinte: em uma classe de 9 alunos, todos se dão bem, com exceção de Andréia, que vive brigando com Manuel e Alberto. Nessa classe será constituída uma comissão de 5 alunos. Comissão de 5 alunos. Com a exigência de que cada membro se relacione bem com todos os outros. Quantas comissões podem ser formadas? Então, olha só. De novo, hein? Tenta fazer antes. Pausa o vídeo e tenta. Então, inicialmente, ó, a minha classe tem 9 alunos. E desses 9 eu tenho que escolher 5. Se não tivesse nenhuma restrição, falando que tem André brigando com não sei quem, Manuel e Alberto, esse tipo de coisa, a minha resposta de quantas comissões podem ser formadas seria a combinação de 9 escolhendo 5. Certo? Aí você faz o cálculo e chegava numa alternativa. Uma dica, sempre que falar comissão no enunciado, já pense em combinação. Certo? Comissão é isso, de você escolher um grupo não importando a ordem. Tudo bem? Então, falou de comissão, pense em combinação. Agora, eu não posso simplesmente fazer uma combinação de 9 escolhendo 5, porque tem uma restriçãozinha. Ó. Ele fala que Andréia vive brigando com Manuel e Alberto. E ele fala que tem que ser a comissão, ó, cada membro se relacione bem com todos os outros. Ou seja, se a Andréia estiver na comissão, o Manuel e o Alberto não podem estar. Ou o contrário, se o Manuel e o Alberto estiver, ela também não pode. Então eu vou dividir isso aqui, ó, em 2 casos. Vamos pensar assim, ó.
Primeiro caso. Vamos pensar em quantas comissões a Andréia aparece. André e A. Quantos casos a Andréia está lá na comissão? Bom, agora vem o raciocínio, ó. Vê se acompanha. Se a Andréia está na comissão, então o Manuel e o Alberto não podem estar. Certo? Então, como eu estou contando o primeiro caso em que a Andréia aparece no grupo, eu já tenho que excluir os dois das minhas possibilidades. Vamos contar quantos casos tem a Andréia e depois, no segundo caso, vamos contar quantos não tem a Andréia. Se eu fizer o total de grupos, de comissões, com ela, e depois o total de grupos sem ela, aí é só somar que eu chego na minha resposta. Beleza? Então, com a Andréia, eu posso pensar no seguinte, ó. Eram 9 alunos, né? Contando ela e os outros dois. Agora, se eu já estou com ela no grupo, eu estou querendo contar as comissões que já tem ela, significa que falta eu escolher mais. A minha comissão era de 5, mas estou considerando que ela já está lá. Então falta escolher mais 4. Mas eu tenho que escolher 4 de quantos? Ó, o total de alunos que eu tinha era 9. Eram 9 alunos. Desses 9, a Andréia já está na minha comissão, então eu não posso escolher ela de novo, né? E o Manuel e o Alberto eu não posso escolher porque eles brigam com ela. Então eram 9 menos esses 3 que eu não posso escolher, 6. Então, de 6 alunos, que é tirando o Manuel, o Alberto e a Andréia, eu tenho que escolher mais 4 para formar a comissão com a Andréia, uma comissão de 5 alunos. E agora é fazer esse cálculo. 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial, que é a subtração, né? Então isso aqui é 6, 5, 4 fatorial. Aqui eu repito o 4 fatorial e o 2 fatorial que é 2. Cancelo 4 fatorial com 4 fatorial. 6 com 2 simplifica, fica 3. Isso aqui dá 15. Então, ó, eu tenho 15 comissões em que a Andréia está lá. Ela é um dos membros. E agora vamos contar, num segundo caso, quantas são as comissões sem a Andréia. Beleza? Porque depois, se eu somar, eu chego na minha resposta. Tenta pensar no mesmo estilo, hein? Ó, se a comissão não tem a Andréia, eu não tenho mais problemas com brigas. Certo? Quer dizer que o Manuel e o Alberto podem estar lá, pode não estar, não faz diferença, porque já não tem a Andréia. O total de combinações sem ela, então pensa, você vai formar a sua combinação lá. Era de 5 alunos escolhidos dentre os 9. Só que a Andréia, você já falou, ó, Andréia, você não vai participar, vai para lá. Sobraram para você escolher 8 alunos. E desses 8 você vai escolher 5. Certo? A sua comissão era de 5, né? Então escolhe 5 desses 8. Vai ter comissão em que o Manuel e o Alberto vai estar, vai ter comissão que vai ter só um deles, vai ter comissão que não tem nenhum deles, não tem problema. A Andréia não estando, você pode contabilizar tudo como sendo possível. Isso vai dar 8 fatorial sobre 5 fatorial, 3 fatorial. Que é 8, 7, 6, 5 fatorial. E aqui 5 fatorial, 3 vezes 2. Cancelo 5 fatorial com 5 fatorial. 6 com 3 vezes 2. Sobrou só 8 vezes 7, que é, vou colocar aqui em cima, assim, ó, 56. E aí a minha resposta, então, é só eu somar os casos. Se eu somar o total de comissões que tem a Andréia, mais os que não tem ela, vai dar o que eu queria. Então vai ser 15 mais 56, que é
71. Alternativa A. Tudo bem, gente? Então, ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau pra vocês.